Acredito que durante esta semana que passou, você tenha feito as suas orações, tenha falado com Deus, mas eu quero fazer uma pergunta mais específica. Você orou por suas necessidades espirituais? Você orou pelas necessidades espirituais que você tem e que as demais pessoas têm? A oração do Pai Nosso, na sua primeira parte, como estamos aprendendo, ela começa com uma adoração inicial, os versículos 9 e 10. Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a fazermos petições por nossas necessidades materiais, terrenas, digamos assim. No verso 11, o Senhor Jesus Cristo diz assim: olha, orem dessa maneira: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E tendo já olhado para essas duas primeiras partes da oração do Pai Nosso, chegamos hoje na terceira e última, e vamos encerrar o estudo dessa belíssima oração, quando o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer para nós orarmos pelas nossas necessidades espirituais. O texto da palavra de Deus diz assim, verso 12: perdoa as nossas dívidas. Esse é mais um pedido que devemos fazer continuamente. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu gostaria de gastar o nosso tempo aqui hoje, refletindo com você sobre orar por necessidades espirituais. Quais são elas e como fazer isso? E nós vamos seguir o roteiro que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E o que Ele nos ensina a fazer aqui é orar pelos pecados. Orar pela culpa em 3 direções que são apontadas. E o texto é autoevidente, autoexplicativo. O texto já nos diz, e Jesus nos ensina a orar em primeiro lugar pelos pecados cometidos por mim. Quando eu oro por necessidades espirituais, eu estou falando de orar pelos meus pecados. Primeira coisa, isso nos diz que nós cometemos pecado. Novidade? Tem muito crente que parece que não sabe disso. Nós somos pecadores e constantemente erramos, ainda que sejamos salvos, e Jesus Cristo vem e diz: trate esses pecados com a mesma frequência que eles acontecem. Isso também significa que todo pecado, desobediência, toda falta, todo deslize, toda omissão em não fazer o que o Senhor manda, esse versículo e essa oração nos mostra que o pecado é uma dívida. No versículo 12, o Senhor Jesus diz: perdoa as nossas dívidas. Nenhum pecado é inocente. Nenhum pecado é bobo. Nenhum pecado é free. Todo pecado, toda falta é uma dívida. Pecadores são devedores de Deus, porque violaram as leis de Deus. Uma terceira consideração sobre pecados cometidos por mim é que eu devo, em primeiro lugar, pedir o perdão das minhas dívidas, buscando o perdão plenário, o perdão integral, o perdão total, a absolvição plena. Em 1950, não é muito tempo atrás, alguns de vocês já haviam nascido, eu não, mas a bula papal Ecclesiam Dei foi promulgada pelo Papa Pio XII. Ele falava sobre perdão plenário da Igreja Católica. E o Pio XII resolveu facilitar as coisas para as pessoas. E na verdade ele só estava dificultando tudo, ou impossibilitando tudo, porque é isso que se faz quando não se entende o perdão que há em Cristo Jesus. O Papa Pio XII promulgou a bula papal chamada Ecclesiam Dei, oferecendo remissão total
da culpa, da dívida, através de algumas coisas. Por exemplo, lá na bula papal diz assim: se você visitar a Basílica de São Pedro em Roma, você está absolvido. Legal, né? Só quem tem que pode. Na bula papal também diz assim: olha, se você participar de uma peregrinação, uma atividade devocional. Sexta-feira estava conversando com um amigo católico na cidade que identificou que eu estou sempre correndo. Ele também disse que estava correndo e caminhando um tempo atrás, porque ele queria ter condição física para fazer uma peregrinação até Aparecida. E é disso que o Papa está falando: se você fizer uma peregrinação até Aparecida, você recebe a absolvição dos seus pecados. O Papa Pio XII também diz que se você praticar obras de caridade, você é absolvido. Ou se você participar do sacramento da Eucaristia, ir na igreja e comer a Eucaristia, você está absolvido. Olha que interessante o que ele colocou na bula, é só você pesquisar. No dia 7/7 de 1950, ele promulgou essa bula. Ele diz assim: se você rezar pelas intenções do Papa, você está absolvido. Eu pergunto, a morte de Cristo fica aonde nessa história toda? E assim vai na mesma linha, vai o islamismo com as suas regras islâmicas, muçulmanas, o espiritismo com as suas doutrinas de caridade e todas as outras religiões, nada a ver com o ensino bíblico. O perdão dos pecados cometidos por mim, o perdão total, já aconteceu na cruz do Calvário. E quando eu, num momento de convicção, num momento de lucidez, de quebrantamento, de arrependimento, eu peço a Deus o perdão dos meus pecados e a salvação, eu recebo a absolvição plena e definitiva da minha culpa diante do Senhor. Em primeiro lugar, é isso que o Senhor Jesus nos diz: perdoa as nossas dívidas. Todas elas são perdoadas em Cristo Jesus, no momento em que eu agarro a cruz, no momento em que eu abraço a cruz, no momento em que eu entendo, eu preciso desse sacrifício por mim, e quando eu creio, eu sou perdoado, não tenho mais dívida. No entanto, essa oração também nos fala de um perdão habitual que nós precisamos obter, porque no cotidiano do Filho de Deus, ainda que ele seja plenamente absolvido do pecado, ele precisa confessar os pecados diários para tê-los perdoados. E você diz: ué, como assim? Não basta crer em Jesus de uma vez por todas? Sim, mas um motivo simples e óbvio é que você vai continuar pecando diariamente, infelizmente. Esse outro perdão regular não é uma repetição da limpeza profunda da corrupção do pecado, não. Esse perdão diário não tem a ver com a justificação definitiva obtida pela fé. Esse perdão diário, como diz Jesus para Pedro, é a lavagem dos pés. Quem se lembra disso? Jesus falou assim: olha, o corpo todo você lava uma vez, mas os pés sujos você tem que lavar regularmente. Quando você aceitou Jesus, você foi lavado por completo. No entanto, seus pés se sujam, e você vai ter que se lavar e se purificar das impurezas do pecado. A Bíblia diz que Deus castiga, pune e quer purificar os salvos que desobedecem. Então os cristãos devem confessar os pecados habitualmente para obter limpeza diária. O que está em jogo aqui? O inferno? O que está em jogo aqui? O risco de perder a sua salvação? Não, de maneira alguma. O que está em jogo aqui é a perda da comunhão com Deus o Pai. Porque ainda que você seja salvo, a sua plena comunhão com o Pai pode ser interrompida, atrapalhada, prejudicada, enquanto houver má vontade no seu coração. E uma última observação sobre este perdão solicitado pelos pecados que eu cometo, é que isso testa a realidade espiritual. Em que sentido? Deixa eu perguntar para você: você é salvo de verdade? Você realmente é crente? Se você não faz essa oração diariamente,
você tem motivos para duvidar da sua própria salvação. Porque o crente, ele sempre vai pedir ao Senhor: perdoa as minhas faltas, as minhas dívidas. Alguém que nunca ou raramente confessa pecados e se arrepende, ou se acha isso desnecessário, ou se acha isso problemático, é porque o coração ainda não está alinhado com Deus, não creu no Evangelho ainda. Mas quando você entende o Evangelho, a mensagem da sua pecaminosidade, quando você entende a sua total condição de ser propenso ao pecado, então você vai clamar ao Senhor para que te limpe diariamente. E você vai experimentar mais e mais confiança e alegria, mais e mais esperança, mais e mais gozo, mais e mais paz, porque você sabe que Cristo quitou a sua dívida e que Cristo tem perdoado o seu pecado diariamente. Você vai confiar cada vez mais e ser cada vez mais fascinado, deslumbrado com a bondade do Senhor. Então, orar por necessidades espirituais é orar pelos pecados cometidos por mim. Tudo bem? Segundo lugar, orar por necessidades espirituais significa que eu devo orar, Jesus ensinou, pelos pecados cometidos contra mim. É diferente. Tem o pecado que eu cometo, mas tem o pecado que o outro comete contra mim. E aqui Jesus então traz o meu relacionamento com Deus diretamente para o meu relacionamento com o próximo. Agora, Jesus não está propondo um toma lá da cá, porque ele diz assim, olha, perdoa as nossas dívidas. Complicada essa afirmação, assim como perdoamos aos nossos devedores. Parece, mas não é um toma lá da cá, entende? Parece que Jesus está dizendo assim, olha, eu perdoo fulano e então o Senhor vai me perdoar. Parece, mas não é isso. Jesus não está negociando o perdão judicial divino, dizendo que você tem que pagar um preço. Você tem que perdoar o outro ali que fechou você no trânsito. Você tem que perdoar seu marido que gritou com você, senão eu não te perdoo não. Não é isso. Deus não dá a justificação e nem retira a justificação de quem já recebeu a salvação pela fé na graça que há em Cristo Jesus. E repito, de fato, o perdão pleno, aquele que o Papa Pio não entendeu e fez uma confusão danada, o perdão pleno, a absoluta e completa absolvição da culpa e da punição do pecado, pertence a quem está em Cristo Jesus. Repito, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Assim como perdoamos aos nossos devedores. Talvez você possa traduzir da seguinte maneira, perdoa as nossas dívidas como nós, com isso, perdoamos os nossos devedores. Com o teu perdão, Senhor, eu tenho perdoado os que me devem. Eu perdoo horizontalmente como um desdobrar do perdão que Deus outorgou a mim. Isso é necessário para você ter uma comunhão sem obstáculos com Deus. Se você recusa o perdão ao outro, a misericórdia ao outro, a graça ao outro, isso afeta a sua comunhão cotidiana com o próprio Deus. O cristão que se recusa a perdoar o outro, pode ser o filho, o marido, a esposa, o vizinho, colega na escola, quem guarda rancor, está com os pés sujos. Precisa ficar limpo, senão a sua comunhão com Deus é afetada. Agora, se Jesus diz que eu tenho que perdoar assim como com esse perdão de Deus eu tenho perdoado outros, isso pode significar, na verdade, não é que eu não estou me purificando, é que na verdade eu não sou salvo coisa nenhuma. A falta de perdão ao próximo pode indicar falta de salvação pessoal. Eu não me salvei ainda, eu não creio em Jesus ainda. Lembra que a gente disse que o pecado é como uma dívida que tem que ser paga? Ok.
Então, se uma outra pessoa tem uma dívida comigo, e eu não perdoo, eu não isento essa pessoa de pagar, eu exijo o pagamento, é porque eu ainda não enxerguei o meu pecado e ainda não desfrutei do perdão radical e completo que vem do alto. Então eu sou incapaz de perdoar e buscar o bem de quem fez o mal contra mim. A amargura mal resolvida contra outras pessoas indica que eu ainda não estou sintonizado com Deus. E talvez eu possa até rezar, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, mas essa é uma reza hipócrita e superficial e não sincera, são meras palavras. A busca pelo perdão divino como um gesto vazio. Um teólogo disse assim, olha, se eu tenho sentimento de ódio no coração, se eu penso em vingança, penso em causar dano a quem me prejudicou, se eu quero distância de quem me prejudicou, se eu não me esforço por fazer as pazes com quem me ofendeu, se eu não luto para fazer o bem a quem fez o mal, então quando eu oro pedindo perdão, na verdade eu estou rogando a Deus que não me perdoe. Olha que complicado, porque eu estou dizendo a Deus, Deus, perdoa meus pecados assim como eu perdoo os devedores, e aí eu não estou perdoando, eu estou dizendo, então Deus, assim como eu não estou perdoando o outro, não me perdoe. Complicado. Você se coloca numa condição de condenação dobrada, porque você está dizendo para Deus fazer com você o que você faz com os outros. O que é que você faz com os outros? Pode ser o seu irmão que te azucrina, pode ser alguém que deixou você na mão, te traiu, pode ser alguém que deu golpe em você. Quando você diz, me perdoa como eu perdoo os outros, você está dizendo, Deus, não me perdoa. Complicado? Talvez porque ainda não haja salvação na sua vida. E aí aquela coisa de manter a dívida ativa, né? Não tem o cadastro lá na Receita Federal, dívida ativa, a dívida está lá. Amargura, irritação, eu acabo me colocando contra Deus. A vingança e a justiça pertencem ao Senhor. Se eu seguro para mim, eu estou tomando o lugar de Deus. Não há perdão para quem não perdoa. Pois o coração incapaz de perdoar dá um testemunho claro de que nunca se arrependeu. Mas quando você experimenta o perdão no relacionamento com Deus, isso tem um poder de cura no seu relacionamento com os outros. Vem de dentro para fora. Deus invade o teu coração com o perdão de Cristo Jesus. E isso então determina, impacta, influencia e enriquece a sua maneira de tratar os outros. Na literatura mundial, um dos exemplos mais fantásticos, belos e comoventes de perdão é o perdão dado pelo bispo a Jean Valjean. Jean Valjean é o personagem, um dos principais da obra Os Miseráveis. Ele é um ex-condenado que roubou um pão para alimentar sua família, acaba ficando 19 anos preso, se torna um homem revoltado, bruto, rebelde, violento e perigoso. E aí, quando ele está livre, mais de 20 anos depois da liberdade, ele acaba invadindo a casa de um bispo e roubando ali algumas coisas. No seu desespero, na sua fome, ele pega em especial alguns talheres de prata. A polícia vai atrás do Jean Valjean, ele é preso novamente, ele é trazido de volta ao bispo. O bispo havia conhecido Jean Valjean, havia identificado nele um homem duro, mas que podia ser quebrantado. E a polícia então apresenta Jean Valjean para o bispo e diz, você confirma que este homem roubou esses pertences, esses talheres de prata, esses candelabros de prata? Para surpresa de Jean Valjean e da polícia, o bispo olha e diz, não conheço este homem, eu não fui roubado por ele, aliás, essas coisas todas pertencem a ele. O bispo mentiu? Mentiu. Não vamos entrar nesse pormenor.
mas o bispo perdoa aquele homem. E na obra Os Miseráveis, esse ato de compaixão profunda planta uma semente de transformação no coração de Jean Valjean. A partir daquele momento ele decide abandonar sua vida de crimes e se dedicar aos outros. Irmão, irmã, deve ser a sua oração e a minha oração, nós nos livrarmos de espírito magoado, amargurado, sensível e semearmos no coração dos outros a semente do perdão. Caso contrário, não faz sentido algum fazer a oração do Pai Nosso, uma vez que as nossas ofensas contra Deus são muito mais graves. Eu trago aqui uma oração atribuída a Francisco de Assis, que faz esse pedido relativo a perdão e a capacidade de perdoar, mencionando o Pai Nosso. E nessa oração ele diz assim: Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz, onde há ódio, que eu leve o amor, onde há ofensa, que eu leve o perdão, onde há dúvida, que eu leve a fé, onde há desespero, que eu leve a esperança, onde há trevas, que eu leve a luz, onde há tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre Divino, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Não faz sentido insistir na própria bondade e ao mesmo tempo desprezar os outros pelos seus erros. Aqui na oração modelo, Jesus nos chama para um alinhamento com a realidade. Eu não sou nada melhor do que os outros. Assim como o Senhor tem me perdoado, que eu tenha uma atitude de perdão continuamente na presença de Deus. Todos nós devemos baixar a cabeça e adentrar na alegria do perdão, exclusivamente pela porta modesta e baixa da humildade. 2 sentidos da oração pelas necessidades espirituais. Primeiro, pecados cometidos por mim. Segundo, pecados cometidos contra mim. Mas há um terceiro aspecto da oração por necessidades espirituais, e também envolve pecados, e é uma intercessão urgente que nós devemos fazer, é orar pelos pecados que eu ainda posso vir a cometer, pecados que eu ainda posso cometer. Eu oro pelo pecado não cometido, para que eu não cometa. Essa aqui é a prevenção. É a oração para evitar o pecado. Expressa o desejo do crente, que o crente de verdade tem, de evitar por completo o pecado e os seus perigos. Jesus não está dizendo para que não sejamos tentados, porque todos nós somos e seremos tentados. É um pedido para não ser conduzido a entrar em tentação, cair em tentação. Diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedir a Deus que me proteja de ser tentado, mas quando eu estiver tentado a pecar, quando eu quiser pecar, quando houver um convite para eu errar, que eu não caia. Que eu não acalente a possibilidade de ceder ao pecado. E o Senhor oferece total assistência e suporte quando a tentação nos assedia. Deus conhece as nossas necessidades mais do que nós mesmos. E Deus sabe de tudo antes mesmo que peçamos. E isso significa que, em primeiro lugar, você não vai passar por uma prova, uma tentação tão difícil que não possa dizer não, que não possa vencer. Sempre é possível vencer a tentação na dependência do Senhor. E segundo, sempre haverá um escape. Se você buscar resistir na dependência do Senhor, utilizando essa oração, repetindo essa petição, fazendo dela o ar que você respira, a atitude do seu coração: Senhor, não me deixe cair em tentação, esse clamor contínuo, vai ser a força e o poder que você precisa para evitar os pecados, os quais você não tem evitado. Para parar de tropeçar nas pedras aonde você tem tropeçado. Para parar de escorregar nas cascas de banana que você tem pisado e escorregado. Essa oração, a essência dela, é o segredo para isso parar de acontecer. De novo, a tentação é inevitável.
A tentação ao pecado é uma realidade cósmica, eu diria para você. Nós vivemos essa realidade. A tentação ao pecado borbulha dentro de nós, borbulha ao nosso redor, em cada centímetro quadrado desse planeta. As tentações são inerentes, porque somos pecadores por natureza, não podemos evitá-la, nós podemos evitar a queda. E eu gosto muito, e sempre que posso eu relembro, essa famosa frase de Martinho Lutero, referente a essa petição, quando ele nos ensina que não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Eu não posso impedir que a tentação sexual apareça para mim, ela aparece nas redes sociais, ela aparece no colega de trabalho, ela aparece na televisão. Eu não posso impedir isso, mas eu posso lutar e não deixar que isso faça ninho na minha cabeça. Eu não posso mudar o comportamento do meu cônjuge, do meu filho, que me irrita profundamente. Mas eu posso começar a orar e impedir que isso faça ninho na minha cabeça, e por aí vai. Não nos deixes cair em tentação. É necessário, e a tentação é necessária, além de inevitável, porque ela é um teste. Uma vez alguém me perguntou, Deus não podia simplificar as coisas? Salvava a gente e já tirava logo de vez esse negócio do pecado. E eu fiquei sem resposta. Por que Deus já não faz isso logo, né? O crente que realmente quer agradar o Senhor, pensa assim, Deus podia, resolve tudo de uma vez, fica nesse negócio. E hoje eu entendo a resposta é que a tentação é necessária, porque ela é um teste, uma prova, ela é desejável até, olha só, a tentação é até desejável, porque assim como a fornalha refina o ouro, a tentação refina a alma do crente, testa a sua convicção espiritual, testa o seu amor a Deus, extrai impurezas, faz ele crescer em humildade, fé e amor, e olha, a vitória sobre a tentação traz uma alegria que você não teria se não fosse tentado. Então Deus quer que você seja tentado sim, seja pelo vício, dependência química, seja pela pornografia, seja pela ira, seja pela preguiça, seja pela inveja, seja pela mentira, seja pela cobiça, pela ganância, N pecados que nos tentam, nos assediam. Deus diz, é desejável, não que você peque, mas que você seja tentado e supere, porque você vai provar a sua salvação, você vai saborear a sua salvação, você vai dar glória ao Deus eterno, você vai dizer, eu amo a Deus, que alegria, que privilégio. E assim como você depende de Deus para o seu sustento físico, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, dependa de Deus para te sustentar espiritualmente também. Não me deixe cair em tentação. Continue clamando para que você tenha vitória espiritual. O crente de verdade tem noção clara da sua fraqueza, do seu amor pelo pecado, do quanto o seu coração facilmente é enganado, é enganoso, o quanto o diabo é astuto. O crente sabe disso, ele receia isso, ele não quer ser destruído, então ele reconhece que precisa do Senhor, e sabe que qualquer coisa boa que possa ter no seu coração depende da ação do Espírito. Então, por isso, o crente clama continuamente, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. E eu entendo que isso está muito conectado com andar no Espírito. É a mesma coisa, é um paralelo, que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, andem no Espírito. É isso que Jesus está dizendo aqui, não nos deixes cair em tentação, isso é andar no Espírito. É depender do Senhor o tempo todo, crescendo em santidade. E aí Jesus acrescenta, livra-nos do mal. O livra-nos do mal está conectado ao pedido anterior, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Se no pedido anterior a tentação é externa, é o pássaro que voa sobre a cabeça e eu tenho que afugentá-lo, o livra-me do mal talvez diz respeito a outros tipos de males e forças espirituais
que arquitetam e agem para me prejudicar e não cair em tentação. Existe a força espiritual satânica atuando. Toda forma de tentação, seja ela aparentemente pura, inocente, seja ela pequena, boba, infantil, tem força satânica por trás. O diabo trabalha assim, em todos os meios, em todas as esferas, em contextos. E nós temos que clamar ao Senhor: livra-nos deste mal também. Eu queria concluir essa mensagem dizendo que, e lembrando que o Pai Nosso deve modelar nossas afeições e comportamentos, e não somente nossas palavras. De cristão que repete essa oração no mundo, o mundo está cheio. Mas quem são aqueles que têm os seus afetos comandados por essa oração? Quem são aqueles que têm suas vidas todas alinhadas com essa oração? E especificamente falando hoje, você tem orado por motivos espirituais? Diante do que vimos aqui sobre pecado e a maneira de tratar o pecado, a pergunta é: eu abomino o pecado? O que é que você mais odeia hoje? O que é que você mais teme? O que é que você menos quer na sua vida? Jesus está dizendo para nós que, se somos seguidores dele, se somos filhos de Deus, aquilo que mais desprezamos é o pecado. Não é ficar sem internet. Não é o Palmeiras perder o jogo. Não é o Lula ser reeleito. Não é o incêndio destruir Morungaba. Se eu sou crente em Cristo Jesus, a minha maior inquietação é o pecado. E eu quero abandonar o pecado e viver para agradar a Deus. Por isso aprendemos a orar pelos 3 aspectos do pecado, que eu vou relembrar. Primeiro, o pecado que eu cometo. Eu tenho absolvição total do meu pecado pela fé em Cristo e preciso me purificar diariamente, confessando os pecados do dia a dia. Oro pelo pecado dos outros contra mim, perdoando, estendendo aos outros que recebi do alto. Em terceiro lugar, eu oro pelos pecados que eu ainda posso cometer. Eu vigio em oração contra todo e qualquer tipo de pecado, para que eu não caia. Oração contínua geral. Não quero cair, Senhor, me ajude a te agradar, não me deixe me esquecer de ti. Neste longo dia que eu tenho pela frente, nessa semana que vai começar, Senhor, eu quero acima de tudo agradar o Senhor, fazer a tua vontade e não pecar contra ti. Oração vigilante, contínua e geral. Mas eu queria convidar você hoje a definir, identificar uma vigilância pontual e específica que você precisa colocar em ação na sua vida, e talvez você não tenha colocado ainda. Talvez haja um pecado específico que você tenha repetido. E talvez você está repetindo esse pecado porque você ainda não colocou ele em oração. E não começou a orar por ele até vencer. Não desista. Lute, comece a lutar. Talvez sua luta contra este pecado dure um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, não importa. Outro dia eu estava conversando com um homem adulto que há 24 anos recorre no mesmo pecado e tem sido destruído por esse pecado. A minha alegria naquele momento de dor, de vê-lo e ouvi-lo, foi perceber que ele ainda não havia desistido. É a vigilância contra um pecado específico. Qual é o seu? Comece a orar. Peça ao Senhor que mostre para você aonde você tem falhado. E não brinca mais com isso não. Coloca como motivo de oração na sua vida. Porque nós temos que orar pelas nossas necessidades espirituais. Querido, querida, oração não é recurso religioso para você conseguir coisas materiais. Oração não é reza poderosa para espantar mal olhado, purificar ambiente,
essa bobageira toda. Oração não é um caminho para você crescer na vida. Eu quero ver menos gente pedindo para eu orar por problema de doença, problema financeiro, problema material. E quero ver mais gente pedindo oração pela vida espiritual. Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero aprender a te agradar. Senhor, me ajude a abandonar esse hábito terrível que eu tenho. Pecados que eu ainda posso vir a cometer. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, estamos diante da Tua presença santa, como igreja, reunidos. Somos falhos, pecadores, sujos, mas em Cristo Jesus temos autoridade, privilégio, direito de estar na Tua presença, pela Tua graça. O Senhor nos salvou, nos resgatou, nos purificou. Continua nos transformando, ó Deus. Continua nos resgatando de uma vida vazia, longe do Senhor, uma vida de pecado e desobediência. Queremos clamar, ó Deus, continuamente pelas nossas necessidades espirituais. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, o nosso Salvador. Amém.